A Cristo toda honra, toda glória e todo louvor. É com alegria que cumprimento a todos os presentes, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cumprimentar o nosso presidente, a mesa diretora. Que Deus abençoe grandemente a nossa convenção. Coloquemos em pé. Abra sua Bíblia. O tema está em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15. Vamos ler a partir do 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão ou ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Podem sentar, muito obrigado. Minha oração é que eu seja instrumento do Espírito Santo para transmitir esta palavra aos vossos corações nesta manhã. O ide levado a sério. Quando ouvimos a palavra ide, logo pensamos em missionários indo para outros países, como nós vimos aqui na abertura da convenção, cruzando o oceano. Pensamos em cruzadas evangelísticas, campanhas missionárias, e tudo isso faz parte da grande comissão, tudo isso é válido. Mas se queremos mesmo levar o ide a sério, precisamos de pelo menos duas coisas fundamentais. A primeira coisa é aprender com o maior evangelista de todos os tempos. E eu não estou aqui falando do apóstolo Paulo, o maior missionário da história da igreja. Eu estou falando de alguém que há 2000 anos, em uma simples sinagoga de Nazaré, ao tomar o livro do profeta Isaías, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a libertar os cativos, a dar vista aos cegos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Sim, estou falando de Jesus. E se tem uma coisa que precisamos aprender com Ele, é ver as pessoas como Ele as via. Um dia Deus disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo de forma diferente, Samuel. Meus irmãos, eu só estou aqui hoje porque um dia, diferente do que muitos viam, o Senhor olhou para mim, porque muitos viam apenas um juquireiro na cidade de Nazaré. Ninguém acredita que eu era roçador de juquira, mas eu era. E quando Jesus olhou para mim, Ele viu um discípulo, Ele viu um obreiro, Ele viu um diácono, Ele viu um evangelista, Ele viu um pastor, Ele viu um escritor, Ele viu um pregador do evangelho. O mesmo também aconteceu com você. Você só está aqui hoje porque quando Jesus olhou para você, e ninguém acreditava em você, e ninguém achava que você iria chegar onde você chegou, e ninguém acreditava que você estaria aqui hoje, mas Ele olhou para você e Ele viu um obreiro, Ele viu um missionário, Ele viu um evangelista, Ele viu um pastor, Ele viu um presidente de convenção, e Ele escolheu você, Ele acreditou em você, Ele olhou para você com um olhar diferente daquele olhar que as pessoas olhavam. Por isso, se queremos compreender o verdadeiro significado do ide, precisamos olhar para os evangelhos e observar como Jesus via as pessoas,
Talvez descobramos que o maior obstáculo para cumprirmos a grande comissão não seja a falta de oportunidades ou de recursos materiais, mas a forma como enxergamos as pessoas. Precisamos aprender com Jesus a olhar para as pessoas, como Ele olha para as pessoas, como Ele enxerga as pessoas, como Ele enxerga as vidas. Foi assim com os primeiros discípulos. O cenário era Betânia, do outro lado do Jordão, e João Batista estava na companhia de 2 de seus discípulos. E quando Jesus ia passando, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando aqueles discípulos ouviram essa declaração de João, eles começaram a seguir Jesus. E Jesus, percebendo que estava sendo seguido, virou e disse: a quem buscais? E aqueles homens, aqueles rapazes disseram: Senhor, aonde tu moras? E Jesus disse: venha e vejam. E eles passaram aquela tarde com Jesus. Eu não sei o que eles conversaram aquela tarde, mas eu sei que foi tão significante para João que ele fez questão de registrar até a hora. Ele disse: era por volta das 4 horas da tarde. Aquele encontro foi tão marcante, foi tão transformador na vida daqueles homens, que quando André saiu dali, ele foi ao encontro de seu irmão Pedro e disse: Pedro, nós achamos o Messias. Pedro, nós achamos o Messias. E André levou Pedro a Jesus. Quando chegou à presença de Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse: tu não serás chamado a partir de agora mais de Cefas, mas de Pedro. O Senhor muda o nome dele para Pedro. No dia seguinte, estou falando de como Jesus viu aqueles simples pescadores, aqueles simples homens do campo, e como se deu ali o chamado desses primeiros discípulos. No dia seguinte, Jesus foi para a Galileia, e quando ele chega na Galileia, ele encontra um homem chamado Filipe, e ele disse: Filipe, segue-me. Mas Filipe tinha um amigo chamado Natanael, de Caná da Galileia. Então Filipe foi a Natanael e disse: Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, aquele que os profetas profetizaram, Jesus de Nazaré. Quando Natanael ouviu falar de Nazaré, ele disse: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Natanael disse: venha e veja com os teus olhos. E quando Natanael se aproximou, Jesus olha para ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há tolo. E quando Natanael ouviu isso, ele disse: onde o Senhor me conhece? Jesus disse: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael ficou tão maravilhado com esta revelação que ele disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Jesus olha e diz: Natanael, tu estás maravilhado só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que esta a partir de agora, Natanael, você vai ver os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a partir de agora vocês vão ver os cegos vendo, vocês vão ver os paralíticos andando, vocês vão ver os leprosos sendo glorificado, vocês vão ver até os mortos ressuscitando. Aleluia. Jesus olhou para aqueles simples pescadores de forma diferente. Nenhum líder rabino daquela época escolheria aqueles homens, mas quando Jesus olhou para eles, Jesus não os viu apenas como pescadores. Jesus olhou para eles e viu eles como discípulos. Jesus olhou para eles e viu eles como apóstolos. Jesus viu eles como homens que influenciariam o mundo, como homens que levariam o ide de Cristo até os confins da terra. Precisamos aprender a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Talvez este seja o nosso grande desafio ao levar o ente de Jesus, olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de graça, com um olhar de esperança, com um olhar de alguém que acredita que Deus transforma, que Deus muda, que Deus restaura, que Deus levanta, que Deus exalta, de que Deus usa.
olhou para um homem e ele viu um homem quando todos viam apenas um leproso. Jesus viu um homem quando todos viam apenas um leproso. Após o Sermão do Monte, na região da Galileia, próxima a Cafarnaum, Jesus se depara com um pedido inusitado e uma atitude inusitada de um leproso, porque um leproso não podia se aproximar das pessoas, e as pessoas também não se aproximavam de um leproso. Mas aquele leproso de Marcos 1 quebra todos os protocolos e se aproxima de Jesus. A lepra era uma sentença de exclusão. Os leprosos tinham que viver separados da comunidade, separados do seio familiar, não podia frequentar a igreja, não podia ter relacionamento com as pessoas, tinham que viver uma comuna de leprosos, isolados, e se alguém se aproximasse deles, eles teriam que gritar: não se aproxime, eu sou um imundo, eu sou um imundo. Mas agora este leproso estava aos pés de Jesus de joelhos, e Jesus não estava olhando para ele como um leproso. Jesus estava olhando para ele como um ser humano que carecia da graça de Deus. E quando ele disse: Senhor, se tu queres, pode tocar-me, ele não duvidava do poder de Jesus para curá-lo, mas ele não tinha certeza se Jesus queria tocá-lo, se Jesus queria fazer aquilo. Mas Jesus disse: eu quero. Eu quero. E ele levanta, ele estende as suas mãos, e quando ele levanta a mão, a multidão começou a suspirar. Ele não pode tocar um leproso, ninguém toca um leproso, mas ele levanta aquela mão que criou o universo, aquela mão que espalhou as estrelas no espaço, aquela mão que formou as montanhas, aquela mão que formou o homem no jardim do Éden, aquela mão que estabeleceu os limites do oceano, aquela mão que em breve seria cravada na cruz, e ele toca o leproso. E quando ele toca o leproso, era o poder tocando a fraqueza, era a vida tocando a morte, era a graça tocando o pecador, era o perdão tocando o pecado, e aquele homem foi curado, foi restaurado, a sua família. Jesus poderia ter curado aquele homem sem tocá-lo, mas Jesus sabia que ele precisava mais do que de um toque físico, mais do que de uma cura física. Ele precisava de um toque emocional. Quantos anos ninguém tocava aquele homem, ninguém pegava na mão daquele homem, ninguém se aproximava daquele homem. E Jesus cura não só o seu físico, Jesus cura o seu emocional, a sua autoestima, porque Jesus sabe exatamente do que você precisa. Jesus via as pessoas de forma diferente do que aquilo que as outras pessoas as viam. E nós precisamos aprender com Jesus a como enxergar as pessoas, se nós queremos levar o índio a sério. Jesus viu um filho de Abraão quando todos viam apenas um grande pecador. O cenário era Jericó. Jesus ia entrando na cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu. E aquele homem, cobrador de impostos, desprezado, odiado pela comunidade, se aproxima e, querendo ver quem era Jesus, subiu a uma figueira. E quando Jesus chegou debaixo daquela figueira, já sabendo o que Zaqueu buscava, porque Jesus sabe quando a gente procura por Ele, Jesus sabe quando a gente está buscando Ele. Jesus chega debaixo daquela figueira e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. As pessoas, quando ouviram isso, disseram: mas ele não pode entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu é o maior pecador da cidade de Jericó. Vocês sabiam que Zaqueu era o maior pecador da cidade de Jericó? Sim, porque se a Bíblia, os judeus consideravam os publicanos pecadores, imagina Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Só podia ser o maior pecador que havia na cidade de Jericó. Mas Jesus disse: hoje eu quero entrar na casa do maior pecador da cidade de Jericó, porque enquanto a multidão está vendo apenas um pecador, eu estou vendo um filho de Abraão, eu estou vendo uma alma, eu estou vendo alguém que precisa ser restaurado. E de fato
fato foi, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu foi mudada. Assim como ele mudou a nossa história, ele mudou a história daquele filho de Abraão. Porque Jesus, ele veio de uma forma que nós também precisamos ver. Jesus viu um vaso escolhido, quando todos viam apenas um pecador. Na estrada de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a um homem chamado Saulo de Tarso, que respirava ameaças e morte contra o discípulo de Jesus, e estava indo para aquela cidade a fim de levar presos aqueles que em Damasco invocassem o nome do Senhor. Mas quando ele se aproximou da cidade, uma luz brilhou e uma voz do céu que dizia: Saulo, 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 por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas entra na cidade, Saulo, e lá te será dito o que te convém fazer. E ele vai para Damasco, para uma rua chamada direita, na casa de Judas, e o Senhor fala com um homem chamado Ananias e disse: Ananias, vá até a rua direita, na casa de Judas, e ora por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. Quando Ananias ouviu isso, disse: Senhor, mas como? Eu tenho ouvido acerca deste homem, dos males que ele tem causado à tua igreja. Jesus disse: Ananias, você só está vendo ele como o perseguidor que ele foi, mas ele agora é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios, aos reis da terra e também aos judeus. Eu estou vendo ele como o maior missionário da minha igreja. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E quando Ananias se aproxima, diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para que os teus olhos sejam abertos. Muitos não queriam aceitar a pregação de Paulo, porque ainda o viam apenas como um perseguidor. Foi preciso Barnabé tomá-lo pela mão e apresentar aos apóstolos e dizer: olha, o Senhor está na vida deste homem, o Senhor chamou este homem é um vaso escolhido, o Senhor vai usar este homem. Tem muitas pessoas que ainda são desacreditadas por aquilo que foram, mas a minha oração nesta manhã é que o Senhor levante Barnabés, que tome pela mão e ajude, que tome pela mão e dê oportunidade, que acredite na chamada, que acredite no ministério, que dê oportunidade, porque Deus tem muitos vasos escolhidos para levar o índio nesta última hora da igreja na terra. E nesses 10 minutos que me restam, eu encerro com a segunda parte desta mensagem. Primeiro, precisamos aprender a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, com o sentimento de Cristo, com o amor de Cristo, com a preocupação de Cristo. Como disse Paulo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Mas em segundo lugar, nós precisamos aprender com Cristo uma coisa: a manusear, a conhecer, a amar a palavra de Deus. Nós só podemos conhecer bem sobre Cristo se nós conhecemos a nossa principal ferramenta de trabalho na obra missionária. Precisamos orar, precisamos jejuar, sim, mas a Bíblia é a nossa maior ferramenta de trabalho, a palavra de Deus. E por isso Paulo, escrevendo a Timóteo 2,15, ele disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando Pedro escreveu sua primeira carta, 3,15, ele diz: cada um de vós saiba responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Eu pergunto: como iremos falar da esperança que há em nós se não conhecemos a palavra de Deus? Por isso nós precisamos da palavra de Deus, por isso nós precisamos amar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mateus 22,29 ele diz: errais homem não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Nós precisamos conhecer as Escrituras, amar as Escrituras, andar pelas Escrituras, ter as Escrituras na nossa vida, como Deus disse a Josué, no capítulo 1: Josué, se tu tiveres o cuidado de guardar minha palavra, e dela não te desviares nem para a direita e nem para a esquerda, assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus está dizendo para você nesta manhã: se você guardar esta palavra e não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda, Deus será contigo nesta obra, não te deixará, não te desamparará. Porque a palavra é pura. Salmo 12, verso 6: porque as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A palavra do Senhor, ela é reta. Salmo 33 e 34: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. A palavra é criadora. Salmo 33 e 6: pela palavra do Senhor foram criados os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. A palavra é vivificadora. Salmo 119, verso 25: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra é direção. Salmo 119, verso 67: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra, Senhor. A palavra, ela é entendimento. Salmo 119, 99: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porquanto medito nas tuas palavras. A palavra é luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é verdadeira. Salmo 119, verso 160 e 142: a tua palavra é a verdade e cada um dos teus juízos permanece para sempre. A palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23 e 29: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra, que esmiuça a penha. A palavra é alimentadora. Mateus 4 e 4, Lucas 4 e 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra. A palavra é vida. João 6 e 63: a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra é limpadora. João 15 e 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é curadora. Mateus 8 e 8, Lucas 7 e 7: disse somente uma palavra e o meu servo será curado. A palavra é verdade santificadora. João 17 e 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é o poder do Evangelho para salvar. Romanos 1,16: porquanto não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra é consoladora. 1 Tessalonicenses 4,18: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A palavra é a espada do Espírito. Efésios 6 e 17: tomai sobre vós a espada do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz. Hebreus 4 e 12: porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Se tem uma coisa que Deus ama, se tem uma coisa que Deus gosta de ver, é quando Ele encontra alguém que ama a sua palavra, que crê no poder da palavra, que confia na palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é a maior revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para o homem, requer do homem, está revelado na palavra. Tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus quanto à redenção, a conduta cristã, a felicidade eterna, está revelado na palavra. Deus não tem outra revelação escrita além da palavra. A palavra contém a ruína dos impenitentes, mas também a eterna felicidade dos crentes em Jesus. As suas doutrinas são santas, os seus preceitos são justos, as suas histórias são verdadeiras e as suas decisões são imutáveis. Portanto, leiamos a palavra para sermos mais sábios, creiamos na palavra para estarmos seguros, pratiquemos a palavra para termos uma vida santa, pois ela contém a luz para nos dirigir, alimento para nos sustentar, consolo para nos consolar e armadura para nos defender. A palavra é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do navegante, é a espada do soldado e é também o verdadeiro guia do cristão. O cristão precisa ser guiado pela palavra. Cumpre o ide por causa da palavra. É
livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras. Esta palavra é a mais lida, é a mais estudada, é a mais pesquisada, é a mais valiosa, é a mais poderosa, é a mais odiada, mas é também a mais querida e amada palavra de Deus. Só quem pode levantar a mão e adorar o Deus da palavra, adora. Aleluia, aleluia. Deu meu horário. Nesta manhã aprendemos que se queremos levar o índio a sério, precisamos ver com os olhos de Cristo, amar com o sentimento de Cristo, a nos compadecer com a compaixão de Cristo e manusear bem a palavra de Deus. Deus em Cristo abençoe. Em cima do horário.